Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula atividade da disciplina de Mercado de Capitais, tá certo? Então, eu já entendo que vocês assistiram o vídeo, a teleaula com o professor, que foi a aula da semana passada de Mercado de Capitais, e já fizeram a atividade, a aula atividade proposta para ele. Agora a gente vai conferir, nós vamos fazer, vou passar para vocês o gabarito das questões que foram levantadas pelo professor na aula atividade, ok? São 5 questões, eu vou começar passando a primeira questão para vocês aqui, que fala sobre o SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. O Sistema Financeiro Nacional Brasileiro é um conjunto de órgãos e instituições responsáveis pela gestão da política monetária do governo federal, ok? Aí eles pedem para vocês colocarem verdadeiro ou falso nas seguintes sentenças. A primeira, o subsistema normativo é composto de alguns órgãos, que são o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Verdadeiro ou falso? Então, essa questão é verdadeira, né? O SFN realmente é composto pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e as comissões de valores mobiliários. Então, essa questão, para quem colocou certo, para quem colocou verdadeiro, está correto. A segunda questão, a segunda apresentada é: o SFN tem como principal foco determinar o valor dos títulos públicos. Muito bem. Essa questão é verdadeira ou falsa? Essa questão é falsa. O SFN ele é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, ou seja, é um encontro entre os credores e os tomadores de recursos. Então, essa questão, quem colocou falso, acertou. A terceira é a seguinte: o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, normatiza o mercado de capitais, os quais pertencem às bolsas de valores que viabilizam os negócios em valores mobiliários. Muito bem. E essa terceira afirmativa, ela é falsa ou verdadeira, minha gente? Ela é falsa, tá? Porque a CVM, ela tem como objetivo fiscalizar, normalizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no Brasil, tá certo? Então, essa questão está errada, né? Ela não normatiza somente o mercado de capitais. Muito bem, e a última opção aí que foi dada é sobre o CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é responsável pela parte normativa das transações de câmbio financeiras e emissão de moeda, controlando as atividades do Banco Central. Verdadeiro ou falso, minha gente? Não é verdadeira. Essa quarta afirmativa também é falsa. O Banco Central possui a missão de garantir a estabilidade do poder de compra de moeda do país, o real, né, que é a nossa moeda, e assegurar a eficiência e o bom funcionamento do mercado financeiro local, sem controle da CVM. Né? E na questão aí está falando que é responsável por controlar a CVM. Então, a alternativa correta, quem fez certinho aí é a letra D. Letra D, verdadeiro, falso, falso e falso. Bacana, essa é a primeira questão. Vamos para a segunda? A segunda questão, ela está falando sobre o IPO, né, que é a oferta pública inicial. Né? As companhias realizam a oferta pública inicial de ações, com o objetivo de ingressar na Bolsa de Valores como uma empresa de capital aberto. Assim sendo, por meio do IPO, as ações de uma companhia estão à disposição a toda a população na Bolsa de Valores. Considerando a emissão e negociação das ações de uma companhia na Bolsa de Valores, é possível entender que aí ele deu a alternativa de A a E. A alternativa correta é a letra B. Letra B. O lançamento das ações ocorre no mercado primário e é neste único momento que a companhia recebe capital pela venda de suas ações. É isso mesmo, né, gente? Então, no mercado primário, ocorrerá a negociação entre a empresa captadora, que é a vendedora,
e os investidores, que são os compradores. Então, o dinheiro da negociação, o dinheiro dessa negociação, irá para o caixa da empresa. Bacana. Quem colocou, então, a letra B acertou. A terceira questão, o mercado, é uma questão sobre o mercado de capitais. O mercado de capitais é um mecanismo de distribuição de valores mobiliários, que tem o objetivo de gerar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas e viabilizar o seu processo de capitalização. Sobre esse mercado, considere as afirmativas a seguir, né? E aí vocês teriam que colocar aí quais são as alternativas corretas, né? As afirmativas corretas ou não, tá certo? Então, vamos ver a primeira. Primeira alternativa, a estrutura do mercado de capitais, a estrutura do mercado de capitais é dividida em mercado primário e mercado secundário. Tá correto? Correto, exatamente isso. Então, ela é dividida por esses dois tipos de mercado, o primário e o secundário, que o professor explicou durante a aula. Então, afirmativa correta. A segunda, o mercado futuro é caracterizado pela cotação atual do preço dos títulos e liquidação em 2 dias. Certo ou errado, minha gente? Errado, né? O mercado à vista é caracterizado pela cotação atual do preço dos títulos e liquidação em 2 dias, tá bom? Então, é pelo preço dos títulos e a liquidação em 2 dias. Então, não é mercado futuro, né? É o mercado à vista. Então, está incorreta. A terceira, a letra C, né? A terceira aí, debêntures. São títulos negociáveis que representam uma fração mínima do capital social de uma empresa de capital aberto, que é a sociedade anônima. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Sabe por quê? Porque essa é a definição de ações e não de debêntures, né? Então, o professor fez essa pegadinha aí para vocês. E a última, a quarta, as ações ordinárias dão direito a voto quando ocorrer reuniões da Assembleia Administrativa para definir as atividades financeiras e econômicas da empresa. Essa quarta questão, né, levantada pelo professor, está correta. É dessa maneira mesmo, né, que são feitas as definições das ações ordinárias, através dessas reuniões da Assembleia Administrativa. Ok? Então, a resposta correta é a letra D. Letra D, somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Bacana? Vamos, então, para a nossa quarta questão. Os acionistas poderão ser remunerados por distintas formas ao deter uma ação do tipo preferencial ou ordinária. Tá? Qual que é a diferença da ação preferencial e da ordinária? Eu estou passando para vocês, daqui a pouco, um vídeo aí no grupo, onde vai explicar muito bem a diferença desses dois tipos de ações. Em relação à remuneração das ações, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A primeira, a valorização do preço da ação no mercado é uma forma de remuneração para o acionista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A segunda, dividendo é uma forma que as companhias de capital aberto têm para remunerar seus acionistas. Tá certo isso? A maneira que, para se remunerar os acionistas, é através do dividendo? Sim ou não? Sim. Então, é verdadeiro. Para quem colocou verdadeiro, acertou. E a terceira opção aí, os acionistas podem ser remunerados pelo juro sobre o capital próprio. O capital próprio pode gerar o juro? Sim ou não? Sim, para quem colocou, sim, acertou. Então, na verdade, a resposta correta dessa questão é a letra A. Todas as afirmativas estão corretas. E agora a gente vai para a última, tá ok? A última que fala sobre o SFN, o Sistema Financeiro Nacional. Ele é composto pelos sistemas normativo e intermediador. Assim, esses subsistemas têm a competência de garantir o funcionamento ideal do SFN como um todo. Então, dessa forma, o que a gente pode entender? A letra certa é a letra B. Letra B, olha, tem uma definição bem explicativa sobre isso. O Conselho Monetário Nacional foi instituído pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 64. É o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional
e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. Seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico social do país, ok? Então, esse Conselho Monetário Nacional é que regula, ele que decide as taxas de juros, quando tem uma inflação muito grande, que medidas que ele vai tomar para conter a inflação, quando o mercado está muito fraco, assim, precisando de capitalização, ele vai tomar ações para que, de alguma maneira, aquele mercado ele desenvolva mais, ele dá mais emprego, ele aumente a produtividade. Então, ele vai criar uma série de incentivos para isso, tá ok, pessoal? Então, basicamente, a nossa aula-atividade ficou resumida aí nessas 5 questões, tá certo? Todos os outros materiais, tem um filme muito interessante para vocês assistirem essa semana, vai estar postado lá no grupo de vocês. Tem o arquivo que eu já falei para vocês, falando a diferença entre ação preferencial e ordinária. E tem uma participação que eu gostaria que vocês fizessem também, através de uma pergunta. Cada aula eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder lá no grupo do WhatsApp. Tá ok? Pode responder por escrito ou pode fazer um videozinho também e postar lá para a gente assistir. Tá joia? Então, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.